Boa noite, pessoal, tudo bem? Turma aí do terceiro ano de Ciências Contábeis na disciplina de Controladoria Empresarial. Estou gravando esse material aqui para vocês, pessoal, para dar um apoio e uma direção, né? Falando um pouquinho da atividade que eu estou encaminhando para vocês fazerem, valendo nota lá da atividade A4, A5, A6, tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no material, que espero que seja útil para todos vocês, beleza? Então, aqui na primeira parte é para vocês preencherem, vocês já conhecem a minha forma aí de deixar as atividades, nome do aluno, a turma, certo? É uma atividade para fechamento do primeiro semestre. Depois, segunda parte, começa o planejamento estratégico. Então, o que vocês vão desenvolver nessa atividade? Um planejamento estratégico, ok? Então, nós fizemos algumas aulas teóricas e agora vamos praticar uma atividade desenvolvendo um planejamento estratégico usando todas as ferramentas e o conhecimento que nós adquirimos nas aulas anteriores, perfeito? Então, é um pouquinho diferente das outras atividades que eu passei para vocês, onde vocês tinham questões, tinham alternativas, etc. Aqui vocês vão desenvolver um trabalho, perfeito? Então, grosso modo aqui, perguntas que podem auxiliar vocês a definir o planejamento estratégico, tá certo? Então, tem algumas perguntinhas aqui para vocês usarem a imaginação. Pode aproveitar o momento também para algo que vocês queiram desenvolver na vida pessoal de vocês, na carreira de vocês, para trabalhar com esse material, tá certo? É um bom momento para exercitar isso, pessoal. Então, vamos lá. Depois você vai fazer uma outra reflexão antes de começar para o trabalho, que é traçar como está a cultura organizacional. Mas que cultura, professor? Tem que usar a criatividade, pessoal, tem que usar a imaginação aqui. Vocês vão imaginar uma empresa ou em andamento, ou que já existiu, ou que vai existir, e quais os passos que vocês vão utilizar dentro das matérias que nós já estudamos, né, dos tópicos que nós já estudamos, como desenvolver isso aqui, certo? Então, a missão, ela fala o que é a empresa, né? Os motivos pelo qual a empresa foi criada, certo? Então, é o propósito de existir de uma empresa. Né? É o que a empresa pretende mostrar aos seus clientes, o que ela pretende fazer durante a sua jornada, tá certo? Então, isso na aula anterior, ou na aula anterior da anterior, vocês têm um modelo, eu já dei uns exemplos, vocês podem usar aqueles modelinhos, também fazer pesquisas, aí é como se você também estivesse fazendo uma pesquisa científica, ver alguns vídeos e pensar na tua empresa agora, no negócio que você vai criar um planejamento estratégico e desenvolver a missão, tá certo? Depois, a visão é a situação em que a empresa deseja estar em um determinado período. Então, você define um tempo, né, sobre um objetivo que você pretende alcançar, sobre uma meta que você pretende atingir em curto, longo ou médio prazo, tá certo? Então, a visão, ela dá, assim, esse embasamento à missão. Você acaba definindo o tempo da missão, certo? O diagnóstico, nós vamos usar a matriz de SWOT. Nós trabalhamos bastante ela na aula, eu deixei para vocês um site para vocês analisarem, estudarem, um videozinho para vocês também assistirem novamente, quantas vezes for preciso. Lá ele é bem objetivo, bem direto, tá certo? Então vocês vão pensar, o que a minha empresa tem de bom, o que ela pode ter de fraqueza, bem técnico, viu, pessoal? Use a criatividade como profissionais, usando a parte técnica, as ameaças dentro do segmento. Então, você escolheu uma atividade para a tua empresa. A minha empresa vai ser uma atividade de software. Então, quais as ameaças que eu posso ter no mercado? Que tipo de atividade que eu vou praticar que possa um concorrente me representar uma ameaça? Ou um fornecedor, ou um cliente, né? Então, são esse tipo de pergunta que você vai fazer a respeito do negócio. Pode usar também aqui esse quadrinho que eu deixei para preencher, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Depois, traduzir para cá. Ó.
Assim, nós vamos também desenvolvendo os exercícios que nós deixamos na apostila, né, e queríamos fazer em sala de aula. Aí os pontos fortes, os pontos fracos, pelo menos 3, tá? De cada análise. Depois você vai definir o objetivo geral da empresa. Então, tem aí as explicaçõezinhas, apresente aqui qual é o resultado esperado para o seu negócio, até pode, né? Então, curto prazo, médio prazo, longo prazo, escolha, certo? E coloque aqui pelo menos 2 objetivos, como nós fizemos a aula prática lá na aula teórica, vocês podem assistir a aula novamente e verificar, eu quero crescer meu faturamento em 20%. É um objetivo, certo? Defina a estratégia, como você vai fazer com que isso aconteça, certo? Então, tem algum exemplo aqui, escrevi também, ó, por exemplo, em 2019 vamos vender 2.000 infoprodutos com ticket médio de R$50. Isso é um exemplo. Você quantifica, você coloca prazo, e depois você vai dizer como você vai fazer isso, certo? Como você pretende desenvolver. Então, 3 estratégias para desenvolver teu objetivo, depois o plano de ação, né? Aí sempre vem as questãozinhas para a gente poder desenvolver ele. Eu falei um pouquinho sobre o método, né? O instrumento aí que a gente usa na administração, que é o 5W2H. O que fazer? Por que fazer? Onde fazer? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Como vai fazer? Quanto vai custar? Certo? Então, utilize as perguntinhas e vão desenvolvendo as ações. Para cada ação acima, você terá uma programação. Então, para cada ação que você escolher, pelo menos 3 ações, né? A programação das 3 ações. Vai acontecer assim. Essa ação aqui, eu vou fazer isso, A, B, C. Certo? Avaliação. Depois tiver todo o plano traçado, né? Modelinho de como você avaliaria as metas, como você vai avaliar os objetivos, as metas que você implantou, porque ele não aconteceu, então, mas peraí, você tem que ter um método de avaliação. Como você vai avaliar? De que forma você vai avaliar? Certo? Vai revisar? De que forma você vai revisar? Então, cria uma estratégia para avaliação, cria uma estratégia também para revisão, certo? Use a criatividade, pode utilizar-se de desenhos, se vocês quiserem conectar desenhos com o trabalho à vontade, tá certo? Não prendam-se somente a papel, use a imaginação mesmo. Esse é um exercício, né? Em algumas empresas, a palavra brainstorm, tempestade de ideias, surge muita coisa interessante que vem a satisfazer os desejos e as necessidades do público-alvo ao qual a empresa quer, né, atingir com seus produtos. Então, tudo nasce da criatividade, da vontade, do sonho, né? Alguns de vocês já fazem alguma coisa, né, em nível profissional, em nível também comercial. Então, façam aqui também. Exercitem, criem, escrevam, depois analise e avalie o trabalho que vocês fizeram, projeto, né? É um bom momento agora para a gente realizar esse trabalho, tá certo? Então eu estou deixando esse videozinho assim para tranquilizar, para apoiar vocês, e depois eu vou encaminhar junto com o trabalho também um passo a passo aí e alguns modelos para vocês olharem também, verificar, poder se basear, tá certo? Dentro dessa estratégia. E daí vocês também fiquem livres para consultar a internet, para fazer pesquisa, e eu vou dar um prazo dilatado aí de pelo menos 2 finais de semanas, certo? Mas use o prazo. Assiste o videozinho que eu vou deixar lá, esse vídeo, assistam a aula anterior, as aulas anteriores que falam de planejamento estratégico, olhe para a apostila e procure fazer um trabalho bem caprichado ao nível dessa turma sensacional que é a turma de vocês, tá certo, pessoal? Um abraço, fique com Deus, bom desenvolvimento aí nesse trabalho.